Quando vivemos e conhecemos uma matéria, fica muito mais fácil falar sobre ela. É intuitivo, é prazeroso poder transmitir esse conhecimento, para que todos, sem exceção, possam partilhar essa mesma alegria. Mas mais difícil é falar sobre uma matéria sobre a qual nós apenas conseguimos aflorar pela sua superficialidade. Explorá-la, ir mais fundo, ao âmago da sua essência, é algo que nos leva a profundas reflexões e emergem sentimentos até então desconhecidos. Transmitir esses sentimentos é um desafio. Numa matéria que não dominamos, onde nos sentimos como neófitos, como principiantes, só por si já revelam toda a sua dificuldade, mas é aquilo que nós nos vamos propor hoje. A humildade e o câncer. Na busca interior de mais e melhor informação, fomos compelidos a desenvolver esta pequena investigação, na qual tentamos trazer à compreensão de todos algumas causas para o que nos aflige no dia-a-dia. Para que esta tivesse um cunho o mais científico possível, utilizamos diversas fontes para fundamentar o trabalho com a maior credibilidade possível. Portanto, vão perdoar alguns termos um pouco mais científicos, tentamos não utilizá-los, mas eles vão aparecer, vamos tentar que eles não se tornem muito complicados. Assim sendo, e até porque é uma investigação, devemos começar pelo final e agradecer às seguintes fontes de informação e inspiração, sem as quais teria sido impossível levar a cabo este intento. Ao Dr. Lécio Landoli Júnior, com várias palestras sobre o câncer, ao Dr. Gilson Freire, com várias palestras também sobre o câncer, a Elizabeth Kluber Ross, com o livro sobre a morte e o morrer, ao Dr. Haroldo Dias, com várias palestras sobre Jesus, a Pietro Baldi, com o livro Problemas Atuais, a Allan Kardec, claro, tinha que estar sempre presente, a André Luiz, com o livro Sinal Verde e Evolução em Dois Mundos, ao Dr. Joaquim Murtinho, com o livro Falando à Terra, a Emmanuel, basicamente o estudo é neste livro, que é o Pensamento e Vida, e a Dias da Cruz, com o livro Vozes do Grande Além. Estes últimos, todos eles psicografados por Francisco Cândido Xavier. Humildade é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Com o início do século XX, deram-se início a dois grandes paradigmas, o materialista e o espiritualista. Com este último, o espiritualista, claro, a ter uma evolução fenomenal. O paradigma espiritualista tem uma forma completamente diferente de olhar, de um ângulo totalmente diferente, relativamente ao materialista, porque não procura reduzir a riqueza do ser humano ao seu veículo de manifestação corporal. Este é visto de uma maneira muito mais ampla. No capítulo 24 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, com o título Humildade, selecionamos alguns pontos para analisarmos sob a perspectiva da origem, da cura, do corpo e da alma. Desta perspectiva, ele, Emmanuel, dá 3 definições de humildade, espalhadas pelo texto. E a primeira é que humildade é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. A reflexão esta que só agora é possível no século XX, pois sabemos que só na nossa Via Láctea existem mais de 100 bilhões de sóis. Bilhões. Isto traduzido de outra maneira, são 100 mil milhões. Só da nossa Via Láctea. Portanto, sóis como os nossos são 100 mil milhões. E existem mais galáxias, para além da nossa. É impossível discordar desse nosso benfeitor que é Emmanuel, de que realmente a humildade é reconhecimento da nossa pequenez perante o universo infinito. Somos mesmo pequeninos.
Numa outra, ele diz: humildade é o atributo de Deus no reino do eu. Que quer dizer que dentro de cada um de nós, encarnados e desencarnados, existe um conjunto de atributos, de qualidades. Todos as temos. Ainda diz que a humildade é a liberdade interior que apoia a permanente renovação para o bem. Porque só se renova quem acredita que precisa de se melhorar. Quem acha que é perfeito já não está aberto a essa melhoria. Com essas três definições de humildade, Emmanuel avança e diz: a ausência de humildade no espírito provoca enquistamentos do sentimento. Nós preservamos a transcrição que está no livro. É assim que está lá. Enquistamentos. Para algumas pessoas, podem tirar pelo sentido, enquistamentos, que é formar quistos. Dar origem a quistos. É como se o sentimento se tratasse de um fluxo, que, quando por falta de humildade, cria coágulos, que prejudicam o fluxo do sentimento. Imaginemos uma mangueira de água. Não é? Quando ela está parada há muito tempo, ou se estiver dobrada durante bastante tempo, depois mesmo que a estiquemos, ela fica aquele vinho. A água já não passa bem. Ou cria resíduos, portanto, que vão obstruir a passagem dessa água. Neste caso fala-se do sentimento, cria coágulos pela falta de humildade. E Emmanuel atribui alguns nomes a alguns desses enquistamentos. O orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade. O que leva à egolatria, ou seja, ao culto exagerado do ego. Exagerado e doentio, porque sai do limite do razoável. Perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo da expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Desarticulado, pois, o trabalho sinergético das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Segundo alguns estudiosos da doutrina espírita, os nossos delicados tecidos perispíriticos são altamente suscetíveis à prática da maldade. Muitos, não sei, eu penso que já ouviram falar do perispírito, portanto acho que não é novidade. De qualquer forma, nós somos corpo, perispírito e espírito. O perispírito, digamos que é o nosso corpo espiritual. E é também o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Funciona como uma cola, uma argamassa. É aquilo que nos mantém, faz a comunicação e mantém-nos ligados. A violência e a crueldade desferidas contra os demais voltam-se por efeito da lei de ação e reação contra o seu próprio autor. André Luiz, neste mesmo livro, diz que as nossas células são animálculos infinitesimais domesticados. Recebem permanentemente instruções e executam ações determinadas pelo campo energético, perispíritico, que as orienta. Portanto, elas não andam como querem. Há alguém que as orienta. Na falta dessa sábia orientação superior, as células deixam-se conduzir nada mais do que por seus cegos automatismos, segundo as suas próprias naturezas. Se elas não tiverem comando, vão para onde lhes apetece. As células desorientam-se, modificando substancialmente as suas formas e funções, desencadeando dessa maneira diversos tipos de tumores.
Toda a violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Do livro Vozes do Grande Além, de Dias da Cruz. Algumas destas passagens podem nos parecer semelhantes, parecidas, mas são apenas a confirmação, feitas por diferentes espíritos, dessa mesma coisa. Serve para confirmar essa realidade. O câncer, então, em última análise, seria um trauma causado pela introjeção da própria violência humana. É como se o fluxo do sentimento, que tal como o fluxo da água, vimos há pouco, fosse interrompido pelo coágulo gerado pela falta de humildade. O coágulo fica tão grande que acaba por criar uma ruptura. Cria-se uma poça d'água. Essa poça d'água, em função da estagnação, da interrupção do fluxo, começa a gerar apodrecimento e outras coisas nefastas. Acaba por se tornar um tumor. Emmanuel diz que esses inquistamentos levam a um espírito de posse exclusivista e ainda que a individualidade se transforma em cidadela de ilusão. Porque eu imagino-me melhor. Tudo bem. Eu imagino-me melhor e com mais direitos que todos os outros, mas tudo isto traz o desespero. É claro. Porque esse espírito de posse exclusivista nunca será satisfeito. Nós queremos tudo para nós, mas não podemos ter, nem nunca iremos ter. E isso gera o desespero interno. Gera, segundo Emmanuel, e apenas estamos a citar o que vem lá no livro, gera o ciúme, gera o despeito, porque se eu quero tudo para mim, eu passo a comparar-me com quem tem mais do que eu. E quem tem mais do que eu está entre mim e os meus objetivos. Gera intemperança, porque eu começo a ficar nervoso por causa da frustração que isso gera. E a minha necessidade de controlar as pessoas e as circunstâncias não é satisfeita. E eu passo a ficar nervoso. Ainda segundo Emmanuel, isso gera uma tensão psíquica. Numa tensão muscular, nós ficamos rígidos, ficamos tensos. Só que desta vez ficamos tensos a nível mental. Continuamos com Emmanuel, que diz: essa tensão psíquica é a causa, é a gênese de uma série de síndromes orgânicas. Do mesmo livro Pensamento e Vida. Mas podemos complementar. A mente aflita, porque está sob tensão, despende raios de energia desordenada, que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos felinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Dr. Joaquim Murtinho, do livro Falando à Terra. Dá que pensar. Vamos então verificar as principais características deste modo de vida, que é escolhido livremente, claro, e também do ambiente onde ele se manifesta. Desmedido crescimento de egos, egocentrismos separatistas, desejo de expansão e domínio, produção de matéria instável e degradável, imposição de uma nova ordem contrária à ordem vigente, desordem, predomínio do indivíduo sobre o coletivo, conflito e luta de interesses, destruição e dor, degeneração e morte. E agora
qual não é nossa surpresa ao constatar que estes são exatamente os mesmos atributos que caracterizam a célula cancerosa. São exatamente os mesmos. Agora, se nos torna mais fácil compreender a última razão da existência do câncer na nossa natureza degenerada. Vivemos todos, desde os primórdios da evolução, como as células, egoísticas e contraídas, desejosas de expandir-se e sempre dispostas a revoltarem-se contra a ordem vigente. Exatamente o comportamento e a natureza da célula cancerosa. Estas ávidas por domínio e imposição das suas egoístas vontades geram nada mais que destruição, dor e morte. Assim, a lesão propriamente chamada de maligna nada mais é que o reflexo da própria malignidade que trazemos nos arcanos do ser, que todos somos. Sofremos, como nos ensina a doutrina espírita, exatamente o que provocamos. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente geram emoções que desorganizam não só as colónias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Vai mais longe. Então, quando alguém chega aqui ao centro espírita, apresenta sintomas. E aí perguntamos, será que o paradigma materialista consegue ou é capaz de chegar às causas? Eu não acredito. Se conseguíssemos, nós não estávamos cá. A tensão psíquica só é e pode ser detectada no paradigma espiritualista, quando se vê além do corpo humano a alma que anima o corpo. E quando se leva isso em consideração, a alma humana, aí sim, estaremos equipados e em condições de perceber essa tensão psíquica. E quais são as síndromes orgânicas das tensões psíquicas? Emmanuel cita algumas. A título de exemplo, a depressão nervosa. Então, alguém que entre no centro e apresente uma depressão nervosa vai perguntar qual é a causa. Aí chega um amigo espiritual e diz, falta de humildade. Como é que é? Falta de humildade? Sim, porque uma coisa dessas assusta a qualquer um. E esse não é um diagnóstico materialista. Tampouco é um diagnóstico espiritualista. Esse é um diagnóstico espírita, que é um espiritualismo 500 anos à frente. Desequilíbrio emotivo, outra síndrome. Úlceras, disfunção celular. Já imaginaram que na gênese de um câncer que uma pessoa apresenta podem estar conflitos morais? Ou até mesmo a ausência de humildade? Que essa ausência de humildade gerou uma tensão psíquica ao longo de anos e fez desenvolver um câncer, um tumor? A humildade desenvolve-se naturalmente no sofrimento. Aqueles que governam, com raras exceções, mas muitos, cuidam de solapar recursos públicos e em benefício próprio. Assim vive o homem em comunidade, colocando sempre o seu interesse individual acima do bem comum. Verifica-se no momento em que a sociedade nos cobra os seus impostos. Normalmente, tudo fazemos para pagar o mínimo. E se pudéssemos, nada pagaríamos ao bem público. E eu também sou igual.
tenho que confessar. Desse modo, não reconhecemos a coletividade como o nosso próprio organismo. Portamo-nos como as células egoístas, as células cancerosas. Nós perante a sociedade e elas perante o nosso corpo. Pensam nelas. A dor do outro costuma ser do outro e não nossa. As necessidades do outro, ainda que nos sensibilizem, permanecem sendo um problema daqueles que as experimentam. As dificuldades de cada um se restringem ao campo individual e não ao coletivo. Enquanto não nos convencermos de que não se pode viver senão em função do organismo social, se não formos capazes de abdicar de todo o nosso conforto, digamos assim, todo, de dispor de todo o nosso produto de trabalho e doar as nossas vidas em favor do organismo coletivo que nos alberga, pelo menos estaremos distanciados dos imperativos divinos, porque o divino vê-nos como um todo. O Baldi, Pietro Baldi, vai mais longe e afirma: então é justo que o câncer nos visite e nos cobre, em forma de dor, o nosso ainda vigente desajuste com a lei maior. A partir de agora, o tema humildade deixa de ter interesse apenas filosófico. Se quisermos entender o fenómeno, em toda a sua profundidade, seremos obrigados, pelo menos, a pensar mais neste tema. É desafiador. As paixões e excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Allan Kardec. Hereditários não é para os nossos filhos. Não, hereditários para nós. Quando cá voltarmos, vamos ter outra vez. Não é hereditários para os outros. Trazemos connosco, bem como todo o ser vivo deste nosso universo, o câncer em potencial no nosso âmago. Todos nós. Facilmente o ativaremos, facilmente o ligaremos, se quisermos assim, que é mais fácil de entender, mediante os nossos comuns desatinos. Basta um pequeno acréscimo de raiva e ressentimento, os quais habitualmente se identificam na gênese do câncer, assim como, claro, a exposição aos agentes físicos considerados oncogénicos. Se eu fumar, estou muito mais suscetível, não é? Quem diz o fumo diz outras coisas. Estes são apenas excitantes do processo. Excitantes. Uma vez que a sua primeira causa repousa na morbidez do ego caído. Portanto, já cá está. Compreenderemos ainda que a simples repressão da nossa agressividade não é o suficiente para se evitar o desenvolvimento de tumores. Não basta reprimirmos. Já iremos ver porquê. Porque não basta só parecer. É preciso ser. Por isso o câncer humano é muito mais comum nas pessoas reprimidas, aquelas que inibem as suas pulsões de agressividade. Na homeopatia se diz: o canceroso morre no cumprimento do seu dever, o que caracteriza os indivíduos que se esmeram por não impor ao outro o seu natural instinto de agressão. Por isso se diz que este é um processo de evolução. A pessoa já está a melhorar. Facilmente se poderia demonstrar que os tumores malignos são mais frequentes entre os indivíduos considerados pacíficos e amorosos.
O Espiritismo marcha ao lado do progresso, aceita tudo quanto ele comprova, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Allan Kardec. A ciência médica ainda não aprendeu que o fator moral é decisivo na gênese das doenças humanas. Mas ninguém pode chegar aonde não vê. E também ninguém pode chegar aonde não quer chegar. É lógico. Penaliza-nos assistir ao enorme esforço da ciência humana na luta para dominar o câncer, ainda fixada em nada mais que em pressupostos essencialmente materialistas. Agem no campo dos efeitos e não das causas reais. Ora, se a sua verdadeira origem está na substância do espírito, somente pelo próprio espírito o câncer poderá ser eliminado. Trabalhar para conhecer e tratar a doença espiritual exige uma reforma interior que demanda esforço, disciplina e dedicação. Corrigir os problemas espirituais implica reeducar o espírito. Não é fácil. Os tratamentos sintomáticos comuns que nós conhecemos da ciência médica atual podem trazer um socorro imediato ou um alívio importante, mas transitório. Um propósito de reparação energética estará então na raiz das causas do câncer, que representa somente um processo de cura da alma imortal. Segundo os ensinos espíritas, a natureza daria prioridade, neste caso, à integridade da nossa consciência e à saúde do nosso corpo perispíritico. Já vimos há pouco o que era. Sacrificando para isso, muitas vezes, a nossa vida e o nosso bem-estar na carne. Pois se uns são intemporais, eternos, sacrifica-se, expurga-se por ali, por aquilo que é passageiro. Compreende-se que este processo de cicatrização perispiritual pode ocorrer na mesma encarnação em que foi desencadeado, ou, o que parece ser mais frequente, em existências carnais muito posteriores aos atos praticados. Assim, hábitos, a exposição a radiações, perturbações emocionais, ambientes e agentes infecciosos permanecem como agentes secundários que determinam não a origem em si de um tumor maligno, mas a sua excitação a partir da predisposição kármica individual. Por isso é que há uns que fumam toda a vida e nunca têm nada, e há outros que nunca fumaram e têm problema logo no pulmão. Então, o real processo de cura passa agora a incorporar elementos de ordem moral e comportamental que interferem não só na gênese de novos tumores, como também na real solução da lesão atual. Assim, entendemos que o atual sonho da nossa moderna ciência médica de reprimir por completo os oncógenes, que são responsáveis, não é, por excitar o processo, é uma medida provisória. Somente poderá impor um momentâneo obstáculo ao desafogo da lesão espiritual, ou mesmo adiá-la para uma próxima encarnação. Porém, jamais poderá verdadeiramente saná-la. No entanto, o tratamento será útil, porque ainda não dispomos de outros recursos. Mas longe de aceitarmos que sejam os únicos meios de alcançar a tão almejada cura. Perante um semelhante diagnóstico,
tão ampliado que vai ao fundo, ao cerne do problema, necessitamos de uma nova terapia. Mas uma terapia que não exclua as outras. Isso só por si seria uma falta de humildade. Uma terapia que conjugue todos os elementos, que consiga unir e ajudar, para que o paciente receba um tratamento mais integral, para que este seja visto por uma perspectiva mais ampla e mais inclusiva. Estude-se a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Do livro Sinal Verde, de André Luiz. Sem humildade não há felicidade. Mas a humildade não é aquele que nós vemos lá fora, que está calçado de chinelos e dizemos, aquele é humilde. Não é essa humildade. Porque há indivíduos que podem andar de Mercedes muito mais humildes do que os outros que andam de Fiat 600. Não tem nada a ver com os aspectos exteriores. Esquecemos disso. Se nós precisamos de uma nova terapia, nós precisamos de um novo terapeuta. E esse terapeuta é Jesus. Nós demoramos 1857 anos para começar a entender Jesus, com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Vamos tentar perceber este terapeuta e essa terapia de uma forma geral, claro, muito superficial, que ainda estamos muito longe sequer de poder sequer tentar perceber as subtilezas das terapias de Jesus. Estamos longe. Nos Evangelhos estão narradas dezenas de curas, mas que aos nossos olhos temos a impressão de que Jesus estava apenas a curar os corpos. Pode até dar a sensação de que estava a expulsar os espíritos obsessores e a curar os corpos. Mas o terapeuta de que falamos lidava nas profundas causas do ser. Ele penetrava no âmago da alma humana. O próprio Emmanuel apelida de profilaxia e cita dois dos seus elementos. O primeiro elemento, a manjedoura. O segundo elemento, a cruz. Ele nos diz, na manjedoura, Jesus nos deixa lições. Avançar para a frente sem prender-se. Nós, por hábito, apenas olhamos para a manjedoura e para os seus componentes e adereços materiais. Para o burrinho, para a vaquinha, para a palhinha. Emmanuel nos propõe que a primeira lição da manjedoura é avançar para a frente sem prender-se. Jesus, governador espiritual da Terra, começou numa manjedoura para nos transmitir que nós podemos começar de qualquer lugar. Não importa de onde nós partimos, mas sim para onde nós estamos a ir. Importa aonde nós vamos chegar. É possível a qualquer um avançar a qualquer momento. Não importa onde estejamos. Afinal, nós só deixamos de avançar quando ficamos escravizados às conquistas atuais. Jesus, com os recursos mínimos da manjedoura, demonstrou que o sucesso da caminhada evolutiva só depende dos elementos que cada um de nós traz dentro de si. Depende dos potenciais que carregamos no íntimo e necessitamos projetar. Diz Emmanuel que a lição da manjedoura é de que devemos projetar o melhor de nós mesmos sobre os caminhos do mundo. Demos o melhor de nós. Projetemos o melhor de nós sobre o nosso vizinho, sobre os nossos filhos, sobre a esposa, no trabalho, com os colegas. Muitas vezes somos atacados, enfim, dizem-nos tudo. Mas nós não esquecemos disso. Continuamos a projetar o melhor de nós. Olvidar o mal, projetar o melhor, fazer sempre o melhor.
e esquecer o resto. E a cruz? O que é que a cruz nos ensina? Ensina a olvidar todo o mal e a recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Ele diz que ensina a olvidar todo o mal, porque o ódio, o rancor e a mágoa estão na gênese de incontáveis moléstias psíquicas e orgânicas. Então, melhor é mesmo esquecer. Um dos maiores desafios da reencarnação é reencontrar e conviver com os desafetos do passado e ainda suportar novamente os seus espinhos. Se não formos capazes de esquecer tudo o mal, vamos cair outra vez. Aí vamos. Vamos desenvolver um câncer. Ou muitas outras doenças, psíquicas e orgânicas. Lembremos-nos de recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Uma criança tem idade, cai, bate com a cabeça no chão, chora, aleija-se, os pais vêm, limpam-na, amparam-na, e passado 2 minutos o que é que a criança está a tentar fazer novamente? Está a tentar andar outra vez. E nós adultos? Caímos e depois? Nós recusamos a levantar. Nós esquecemos de recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Olvidar o mal e recomeçar. Projetando o melhor de nós mesmos sobre o mundo, nos caminhos do mundo. Essa é a lição da cruz. É nesse sentido que a cruz é terapia. Levanta-te e vai, a tua fé te curou. Lucas, capítulo 17. Versículos ali diz 11 a 19, mas este é só o 19. Mas eu conto o resto. Jesus, passava por uma aldeia que ficava entre a Samaria e a Galileia e foi abordado pelos leprosos. Jesus mandou que se fossem mostrar aos sacerdotes para a verificação da cura. Dos 10, apenas um voltou para agradecer ao mestre, o samaritano. Os galileus seguiram a sua rota e foram curados. Mas não estavam prontos para a cura. A doença certamente voltaria, graças às condições favoráveis que aqueles homens a ela ofereciam. Por isso, quando o samaritano voltou para agradecer, Jesus falou-lhe carinhosamente: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Ou seja, a tua fidelidade ao bem, expressada pela gratidão, mostra que já estás incólume à doença. 2 profilaxias no modelo e guia da humanidade. Mas infelizmente as pessoas aproximam-se de Jesus e ficam apenas com o símbolo religioso. A grandeza de Jesus e os aspectos mais relevantes da sua exemplificação, descartamos-las ou deitamos-las fora, na grande parte das vezes. A nova proposta terapêutica, entrevista pela doutrina espírita, consiste essencialmente na prática do verdadeiro amor, na inibição do egoísmo e na acomodação dos nossos interesses na ordem divina. Sim, podemos ter interesses, mas dentro da ordem divina. Não é os nossos interesses e depois a ordem divina. Não. Nós não nos curaremos do câncer pelo simples esforço de inibição da nossa animalidade e a boa intenção de se exercer o amor ao semelhante. Não basta a intenção. Precisamos mais do que isso. Deveremos imolar e fazer morrer o nosso doentio ego. Teremos de nos tornar verdadeiras células sociais,
capazes de doar a nossa vida e o nosso trabalho inteiramente ao organismo coletivo que nos acolhe e nos permite o sagrado exercício da vida. Por analogia, a nossa sociedade humana é como um corpo, onde cada um de nós é uma célula, que é inimiga da outra, com prejuízo para todas. Essa sociedade não se mantém com o princípio da colaboração celular, que vigora no corpo humano em estado de saúde, mas com o princípio anárquico que vigora no câncer. Essa sociedade somos nós. Se nós funcionamos como as células cancerosas, não é? Egoísticas, só pensamos em nós, na sociedade funcionamos igual, portanto. Por isso os nossos males até são poucos em relação ao que merecemos. Por isso teremos que sofrer até aprendermos. Não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Afinal, para que serviria a dor, se não fosse útil para ensinar? Jesus nos ensinou, em estado de humildade, entramos no reino dos céus que está dentro de nós. Em estado de humildade, entramos no reino dos céus que está dentro de nós. Então, o reino dos céus está dentro de nós. É, mas só podemos entrar em estado de humildade. Em jeito de conclusão, porque a hora já vai longo, está perto da hora, diríamos que no câncer a vida convoca para se vivenciar um delicado processo da cura da alma. Está-se sob cuidado divino, com vista a purificar o espírito, preparando-se para a imersão em planos mais elevados da vida. Ninguém está abandonado pela providência de Deus e entregue ao acaso. É bem provável que se identifique no coração a indesejável presença de rancores e raivas contra os irmãos de jornada. Então é hora de se meditar profundamente sobre esta questão, senão incorremos neste risco. Começar por se convencer de que não se é vítima da desestima ou da afronta de ninguém. É necessário desfazer o equívoco de julgar que a desonra não é merecida. Se ela chega e toca tão profundamente, patenteia a enormidade do orgulho e a imperiosa necessidade de se aprender a humildade. Lembrar que o desafeto do outro é sempre fruto da nossa incapacidade de amar. Tenham a certeza disso. Não se ama como convém. Muitas vezes, a frustração afetiva nada mais é que o espelho de enorme e egoísta carência de amor que se carrega na alma. Observar como muitas vezes a dor que se acusa o outro de provocar chama-se, na verdade, ciúme, inveja, orgulho ferido ou frustração da vontade. E assim se verificará como a doença convoca a nada mais que a realinhar as emoções e a cicatrizar a alma, ferida pelos próprios sentimentos e não pela agressão alheia. Pedir a cura do espírito, através da educação de hábitos e da reforma de sentimentos e costumes. E se a tempestade do moral passar, então será a hora de mudar radicalmente a vida. Não se pode ser o mesmo antes e depois do câncer. O nosso terapeuta, o nosso modelo e guia, quando olha para nós,
vê a semente divina que dorme em nós. A terapia de Jesus, a terapia do Evangelho, não é liturgia, não é cerimónia religiosa. A terapia do Evangelho à luz da doutrina espírita é acordar em nós o anjo que dorme. Tenha uma boa noite. Obrigado. Os nossos colegas da água.